Existem homens que marcaram a história, fizeram da sua região, do seu estado, fizeram do seu país uma história que ficou por décadas e décadas, por geração em geração. Existem pessoas que chegaram nesta construção, no momento da construção de sua história, houve dedicação, houve persistência e houve confiança. Martinho Lutero foi um desses homens que construiu uma história. Albert Einstein, Karl Marx e muitos outros. Homens que preocuparam em deixar um legado, em deixar uma história. Mas qual é a sua história? Qual é o seu legado? O que você tem feito para a construção da sua história? Ao pegarmos um edifício, um prédio, nós vamos perceber uma coisa, que existiu ali toda a planta desse prédio, existiu toda a preocupação sistêmica desse prédio, para que fosse ali pessoas construir este prédio. E de fato nós vamos perceber que a construção demorou tempo, demorou um processo para que tudo isso ocorresse. Mas estas mesmas construções continuam no lugar. Mas é interessante que quem fez a produção de um edifício, de uma casa, um engenheiro, a planta de toda a edificação vai ficar por décadas e décadas. E os construtores que ali também fizeram parte dessa história. Da mesma forma, somos com Deus. Deus nos dá a planta, Deus nos dá o que devemos fazer. Mas muitos preferem fazer da forma que escolheram, da forma que acham certo. E assim aconteceu com esses homens. Martinho Lutero, Albert Einstein, Karl Marx, homens que tiveram a direção, homens que tiveram ali um diagnóstico, algo para que pudesse ser construído. E cada um resolveu então construir a sua história. Mas eu quero falar de um homem hoje, ao qual a Bíblia nos ensina, que é Abraão. No livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 5, o texto diz assim: então o Senhor conduziu a Abrão para fora da tenda e orientou: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. O texto aqui fala relativamente sobre descendência, sobre deixar um legado. A preocupação de Abraão não era obter posses. A preocupação de Abraão não era ser reconhecido o seu nome em toda a face da terra. Mas a preocupação de Abraão era deixar um legado, uma descendência, uma posteridade. Mas observe que a matemática de Abraão não foi a matemática de Deus, porque Abraão, ele não ocupou tempo para que ele pudesse contar as estrelas dos céus, que eram inúmeras as estrelas. Poderia ele ali dias, semanas,
meses, contar. Mas ele preferiu crer. E o versículo 6 do capítulo 15 diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, o texto também diz: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Quando nós cremos, isso significa nós não queremos viver o que nós vemos, mas nós vamos viver o que nós cremos. Foi isso que Abraão nos ensina, a viver pela fé, não a viver por que vemos, porque o que vemos nem sempre acontece. Nós podemos ver, mas nem sempre terá uma longitude, terá um tempo necessário. Mas quando vivemos pela fé, significa que nós estamos confiando em Deus, confiando no Senhor. Por isso que eu, neste momento, deixar um legado, deixar uma história, é crer no Senhor. Talvez você não está vendo ainda qual que é o seu legado, qual que é a sua história, mas continue construindo, porque o mapa já existe, o documento já existe, a planta da sua história já existe. Agora é o crescimento, agora é a construção dela, agora é a realização dela. Por isso que eu declaro nesta hora que as bênçãos do Senhor, o favor do Senhor esteja sobre a sua vida, mas comece a viver na direção de Deus. Comece a viver exatamente no propósito que Deus tem para a sua vida, que você deixará um grande legado, uma história. O texto diz que Abraão foi pai de multidões. Abraão obteve uma descendência inúmera que não pôde nem contar, mas Deus o deu também muitas riquezas, muitas posses. Mas o objetivo de Abraão não foi esse. O objetivo de Abraão foi exatamente deixar um legado, deixar uma história. Um novo dia, um novo começo. Estar respirando é sinal de vida. Se posso trabalhar, é oportunidade de crescimento, seja ele pessoal, seja ele profissional, familiar. Mesmo sem abraçar o próximo, eu posso amar e respeitar. Saiba que os objetivos não podem ser paralisados em meio a tantas dificuldades, mas saiba esperar e confiar que no tempo oportuno objetivos são realizados. A caminhada pode ser árdua e exausta, mas precisamos recompor e renovar as forças e continuar caminhando. Renove as suas forças nesta hora em Cristo. Por isso que Mateus 11, 28 nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O próprio Jesus está falando. Vá até a Ele, esteja na presença dEle, no favor dEle, que a proteção que você precisa vem dEle. O romper na sua vida vem dEle, porque onde tem vida há recomeço, onde tem Cristo há vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Logo embaixo, aqui na descrição, nós vamos ver aqui um botão escrito inscrever. Se você não se inscreveu, se inscreva para que você receba novas mensagens e também compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link para muitas pessoas, que assim outras também serão avisadas e acionadas. E logo abaixo também desse vídeo está aqui alguns links para que você possa adquirir o método 1.1 Performance para Grandes Resultados. Tem ele no formato físico e também ele no formato e-book. Você baixa e automaticamente ali você já consegue acessar. Se você preferir o link para que chegue o livro na sua residência, é só clicar no livro www
www.autografia.com.br. Tem a descrição logo abaixo. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.